Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Coordenação motora é uma função que a gente aprende e desenvolve durante toda a vida. Então tem pessoas que estão mais velhas, com 70 anos, 80, que têm coordenação muito boa, mas elas têm que manter o grau de atividade que elas tinham de alguma forma. Sedentarismo, desnutrição, drogas e doenças podem comprometer a coordenação dos movimentos. As doenças como o Parkinson são doenças que comprometem a capacidade de efetuar esses movimentos automáticos. O Edição Saúde começa agora. É muito comum a gente dizer que uma pessoa estabanada não tem boa coordenação motora, mas nem sempre um sujeito atrapalhado é descoordenado. Isso tem a ver com a habilidade específica da pessoa. Então, a pessoa pode nunca ter jogado tênis ou praticado algum exercício e vai fazer, então faz com um ato motor atrapalhado. Então, erra a bola, fura, tropeça quando não é para tropeçar, mas isso não é porque a pessoa seja, do ponto de vista médico, um incoordenado. Ele é um inábil, ele não aprendeu. Ninguém aprende a jogar tênis olhando alguém jogar tênis. É necessário entrar numa quadra, pegar numa raquete, bater na bolinha, errar 1000 vezes para começar a ter o domínio sobre o movimento. A coordenação é aprendida a todo instante durante a nossa vida. É um conjunto de movimentos coordenados para uma determinada ação. Uma vez aprendida, ela é armazenada no cérebro e ela pode ser aprimorada. Você aprendeu uma determinada atividade, você cria circuitos neuronais que vão facilitar aquela atividade. Aquilo pode ficar em desuso durante décadas, mas no dia que você precisar, você vai aprender muito mais, vai ativar esses circuitos muito mais rapidamente do que criar esses circuitos. Então, um indivíduo que dirige, de repente passa 10 anos sem dirigir porque não teve necessidade de dirigir, ou que não pôde dirigir, de repente ele volta a dirigir e em uma semana ele está dirigindo. Então, todo movimento voluntário, que é aquele movimento que a gente quer fazer, ele precisa de um planejamento. Isso precisa ser muito rápido. Quando a gente fala, eu quero pegar um copo, eu penso em pegar o copo e faz o ato de pegar o copo, isso é muito rápido, é em frações de segundo. Então, todo esse planejamento é construído dentro da córtex cerebral, aí o planejamento é mandado para toda a estrutura motora do cérebro, que envia isso através da medula para todos os músculos envolvidos. A coordenação motora é dividida em 2 grandes grupos, coordenação motora grossa e coordenação motora fina. A gente diz um movimento fino, é aquele movimento que precisa de exatidão, colocar a linha através do buraco da agulha. Então isso é um movimento fino. É difícil eu executar um movimento com segurança, com a minha mão ou com o meu braço, se eu não tiver o tronco bem equilibrado. E o movimento grosso é o chutar uma bola, etc. Isso aí é só uma avaliação grosseira do que a gente faz. De qualquer jeito, todos os movimentos envolvem mais ou menos a mesma estrutura cerebral. Os movimentos finos parecem que envolvem mais grupos de neurônio, principalmente os movimentos manuais. Durante toda a vida ocorrem várias etapas de evolução da coordenação motora. Então a coordenação motora é facilmente aprendida. É claro que a gente consegue na infância aprender mais rápido e melhor. Desde que eles nascem. É importante fazer o estímulo, seja visual, motor, linguagem. Então, a coordenação motora ela não vem desassociada da questão afetiva. Os bebês, por exemplo, os menorzinhos de 1 ano, esse toque, o jeito com que você toca, o jeito com que você chega, se aproxima da criança, né? O abraço, isso também é coordenação motora. Existem etapas de evolução, etapas que são próprias para aquela idade. A partir de 2 meses, a parte visual, a parte auditiva está muito mais estimulada, então ele começa a ter movimentos um pouco mais coordenados do que um recém-nascido, um bebê de até 1 mês, 1 mês e meio. 4, 5 meses a criança já começa a buscar
objetos, na hora que começa também levar a mão à boca, levar os pés à boca. Uma criança de 6 meses, é esperado que ela inicie a sentar. Isso é uma etapa do desenvolvimento para uma criança normal de 6 meses. Nós passamos por fase em que nós vamos aprender a ter uma noção de espaço, uma noção de tempo, uma noção de como o nosso corpo está disposto no espaço, correr, saltar, pular, andar em cima de uma linha, jogar bola, correr num gramado, correr na areia. Tudo isso contribui para o desenvolvimento da sua habilidade motora. E a brincadeira, aqui pra gente, é o mais importante. A gente vai falar, vamos brincar de saltar para ela aprender a saltar. A gente vai brincar de imaginar, de sentir, de falar, de gritar, de construir. E a imaginação acho que é uma coisa muito importante na questão da coordenação motora. Esconde, de corre, pega, queimada, todas essas atividades infantis são treinos para o indivíduo desenvolver habilidades e noção corpórea adequada, noção de espaço, noção de força, etc. Então são importantes. Além de trazer um ganho do ponto de vista de coordenação motora, traz também um ganho do ponto de vista da sociabilidade. Eu entendo também como desafio motor a questão das artes, né? Desde trabalhar a coordenação fina, representar, mas também da exploração desse corpo vivido, da música. Tem toda essa questão de poder dançar junto. Eu busco sempre fazer corporalmente com as crianças movimentos que elas girem, que elas pulem, que elas rolem, que elas dobrem o corpo, estiquem o corpo, que elas rastejem, pular, saltitar. Eu toco violão, então é importante eu treinar violão e treinar essa atividade. Uma criança que explora bastante, que tem atividades corporais, não só a dança, como capoeira, natação, futebol, várias atividades ligadas ao corpo, ela tem um autoconhecimento, né? E ela vai conseguir ter uma maior sociabilidade. Não que no envelhecimento necessariamente você vá tendo algum grau de incoordenação, mas até porque no envelhecimento é mais comum ter Parkinson, é mais comum ter tido algum AVC. É muito mais fácil ensinar um esporte qualquer, por exemplo, quando o indivíduo é jovem, criança, do que um indivíduo que já tem uma certa idade. A habilidade esportiva, o aprendizado motor é muito mais fácil no início. Se for conversar com um professor de qualquer habilidade esportiva, vai falar, não, é melhor pegar um indivíduo que nunca teve oportunidade de aprender e eu vou ensiná-lo tudo, do que aquele indivíduo que praticou sempre errado e eu vou ter que consertar tudo. Eu acho que o que é importante é a pessoa se manter saudável o máximo que possa e se manter em movimento o máximo que possa. Então tem pessoas que estão mais velhas, com 70 anos, 80, e têm a coordenação muito boa, mas elas têm que manter o grau de atividade que elas tinham de alguma forma. Eu acho que o imobilismo, o sedentarismo, o ficar muito em casa deitado, ou ficar muito sentado, fazendo poucas atividades, empobrece a nossa capacidade motora, isso sem dúvida. Sedentarismo, desnutrição e doenças podem comprometer a coordenação motora, é o que você confere no próximo bloco.